A paz do Senhor, o nosso Deus não está limitado no tempo e no espaço. Ele é o Criador e o sustentador de um vasto universo. O nosso planeta Terra é só um grãozinho de areia no universo. O nosso Deus não está limitado no tempo e no espaço. Ele está aqui conosco, ele está com os irmãos que estão na igreja, os que estão nas suas casas. Ele também está com a pessoa que vai assistir o culto por qualquer motivo, pelo YouTube, pelo Facebook, na terça-feira ou na quarta-feira. Deus não está limitado no tempo e no espaço. Deus também cumpre sempre a sua palavra. Não tem uma vez que ele não cumprirá. Às vezes nós entramos em parafuso, porque como Deus é eterno, algumas das coisas que ele prometeu é coisas de séculos. Ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Faz 4.000 anos que Deus está cumprindo isso e ele não terminou de cumprir. Mas Deus sempre cumprirá a sua palavra, sempre. Quando Deus falar, é certeza que vai acontecer. O que está na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, é certeza que vai acontecer. Vem acontecendo ao longo dos anos, algumas coisas já aconteceram, outras vão acontecendo e vão acontecendo, mas o Senhor cumprirá toda a sua palavra. Qual é o problema? Que às vezes aquela palavra prometida não se cumpre em nossa vida. Por exemplo, Deus prometeu abençoar muito Israel. Mas não é todo israelita que andou com Deus. Tem israelita que andou com os Baalins. No caso deles, não funcionou. Deus tem promessas para Israel, Deus tem promessas para nós. Ele sempre cumprirá as suas promessas. Mas nós não podemos estar com os Baalins. Nós temos que estar com Deus e não podemos substituí-lo, o que nós fazemos com uma certa frequência, até sem perceber, nós substituímos Deus e aí nós perdemos tudo que Deus tem para nós. Uma coisa maravilhosa que Deus falou inúmeras vezes na Bíblia, ele prometeu refrigério espiritual, ele prometeu abundância de vida, ele prometeu plenitude de existência, está na Bíblia. Ele prometeu tantas vezes que você vai encontrar em Jeremias, em Ezequiel, você vai encontrar no Salmo, você vai encontrar em Isaías. Por toda parte, Deus está falando nas palavras de Jesus, rios de água viva. Mas se você não vai ter um verso especificamente sobre rios de água viva, você vai ter inúmeros versos sobre abundância de vida, plenitude de existência. Deus fala, Deus cumpre, nós temos que estar em Deus, porque aquilo que ele fala, ele cumpre estando em Deus. A abundância de vida está diretamente relacionada com ouvir Deus, escutar Deus, estar com Deus, aí vivemos, continuando sempre recebendo de Deus e não o substituindo, aí nós teremos a abundância de vida. Como o Senhor foi abundante na promessa de abundância de vida, tem hora que ele falou em termos de vegetação, eu vou mudar a vegetação. A vegetação ruim de deserto se tornará frondosa. Uma outro momento, Deus falou, eu vou dar pão para quem quiser sem dinheiro. Em muitas outras ocasiões, ele disse, eu vou mandar água no deserto, eu vou dar muita água, eu vou derramar águas. Vai ter muita água, muita fertilidade. Era o jeito de Deus prometer, na linguagem figurada, abundância de vida existente somente em Deus. Existente somente em Deus, e sem Deus nós não a teremos. Evidentemente que o Senhor, ao falar dessa abundância de vida, ele também especificou que seria possível somente no Messias de Israel. O Messias de Israel estava vindo para Israel e para o mundo, e nele tem toda a plenitude, toda a abundância.
Eu já falei algumas vezes na igreja, mas nem sempre as pessoas captam. Estou repetindo mais uma vez, muito atenção agora. Não existe nada de Deus para nós, nenhuma das suas promessas, que se cumprirão sem Jesus. O 100% de Deus para nós está em Cristo. Quem recebe Jesus tem perdão de pecados. Quem recebe Jesus tem vida eterna. Quem recebe Jesus pelo novo e vivo caminho entra no Santo dos Santos. Quem recebe Jesus chega ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quem recebe Jesus tem a abundância de água, de plenitude, possível somente no Espírito Santo, porque é Ele que envia sobre nós a promessa do Pai. É Ele que derrama sobre nós o Espírito Santo, é Ele que nos faz templo do Espírito Santo, e é Ele que faz o Espírito Santo jorrar de dentro para fora ou de cima para baixo, porque a Bíblia usa as duas linguagens. O apóstolo Pedro explicando o Pentecostes, e como é difícil explicar o Pentecostes. Num dado momento ele levanta em Atos 2, a população ali correu, que barulhão foi esse que nós ouvimos? E línguas de fogo haviam assim pousado sobre cada cabeça, uma língua por cabeça, isso é bem claro no texto. Não aconteceu outra vez na história, mas aconteceu em Atos 2, que a plenitude do Espírito Santo foi essa língua de fogo por pessoa, sobre cada cabeça ali existente, homens e mulheres, porque ali estava Maria, ali estavam os filhos de Maria, ali estavam as filhas de Maria, ali estava Maria Madalena, ali estavam as discípulas de Jesus, o texto é bem claro. Ali estavam os irmãos de Jesus, ali estão os apóstolos, 120 saem, cheios do Espírito Santo, estão falando em outras línguas, o que já aconteceu na história muitas vezes, ou estavam falando em aramaico, que foi compreendido em outras línguas, o que já aconteceu na história muitas vezes, e a população está lá, a boca aberta. Pedro levanta e explica: sabe Jesus que vocês mataram? Deus o ressuscitou, ele está vivo. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês ouvem e veem. Ele derramou. Não tem 100% de Deus para nós sem Jesus. Não tem redenção sem Jesus. Não tem a vida abundante, que na prática será a plenitude do Espírito Santo, sem Jesus batizar com fogo, sem Jesus derramar o Espírito. Não há e não tem essa possibilidade. Ninguém chega ao Pai, ninguém tem o Espírito, se não for através de Jesus. O 100% está em Jesus, o 100% está no Messias de Israel. A abundância de vida, a plenitude, nós temos em Cristo e através de Cristo, mas nós não podemos substituí-lo. Mas isso é o que crente mais faz. E agora eu falarei sem querer ofender e sem querer confundir, mas preciso falar. É só você observar o meio evangélico, é só você observar a nós mesmos, que nós estamos o tempo todo substituindo Jesus. Até quando nós fazemos uma coisa boa, ela é boa, nós fazemos a coisa boa e sem perceber substituindo Jesus. A gente tem que ser respeitoso dos ambientes, das situações. Não podemos levantar a mão e discordar o tempo todo, mas dá vontade de discordar o tempo todo. Quando as pessoas às vezes falam de campanhas de oração, e nós fazemos campanha de oração é muito bom. Nesse momento tem várias campanhas boas acontecendo. Campanhas de 50 horas de oração, 100 horas de oração. 50 horas são 2 dias e mais 2 horas. 100 horas de oração são 4 dias mais 4 horas.
diferentes bases da Jocum, diferentes bases do Betel brasileiro, diferentes igrejas de diferentes lugares, cada uma entra em ação com um grupo de intercessores, adoradores por 1 hora, esse grupo entra nesta hora, na outra hora, outro grupo que está no Japão vai entrar em tal horário, que está em Portugal em tal horário, e assim eles fazem 50 horas, isso é muito bom. Mas muitas vezes, ao ouvirmos de campanhas de oração, dá a impressão que a solução está na campanha. A solução não está na campanha. A solução está no Deus que nós buscaremos durante a campanha. Está no Deus que nós cremos e nos voltaremos para Ele durante a campanha. Durante a campanha, tudo que nós queremos não é cumprir uma rotina ou um programa morto religioso, nós queremos entrar na presença do Deus que dá vida, na presença do Deus que renova, na presença de Deus que ouve a oração e responde e cumpre a sua palavra através de Jesus. Durante a campanha nós estamos lá, Senhor, eu quero tudo que eu tenho através de Cristo. Eu quero a plenitude do Espírito, eu quero o perdão de pecados, eu quero a vida eterna, eu quero a capacitação espiritual, eu quero tudo do Senhor. Eu quero plenitude de existência. Então a campanha é boa, mas ela não substitui Jesus. E às vezes nós fazemos o mesmo com o jejum. É dó, né? Tem crente que fala assim, jejum, receber tal coisa. Quase que dá vontade de falar, come hambúrguer, irmão, para de jejuar. Agora fala assim, eu estou jejuando. Estou jejuando. Porque eu estou gastando um tempo de oração, inclusive na hora das refeições, me humilhando diante de Deus para receber de Deus tudo o que Ele pode me dar em Jesus, através de Jesus. Aí é diferente. Não podemos substituir Jesus nem por coisas boas, nem por campanha de oração e nem por jejum. Ele é insubstituível. Tudo que Deus vai nos dar, Ele nos dá através de Jesus, e a promessa de abundância está em Cristo, ainda que ela se realize na prática através do Espírito Santo. É Ele que derrama o Espírito Santo. Não tem saída, é assim. Vai ficar mais difícil ainda, presta atenção. Se tem uma coisa que nós somos contra, é o movimento dos desigrejados, porque é totalmente antibíblico. Se tem uma coisa na Bíblia, é que nós somos crentes, se nós perseverarmos no ensino dos profetas e dos apóstolos. Se tem uma coisa que não está na Bíblia, que você é crente seguindo o desigrejado. O que está na Bíblia é que nós somos crentes seguindo os profetas e os apóstolos, que aí estão os escritos inspirados pelo Espírito Santo. Qual o problema de todo o engano? Ele começa com uma afirmação verdadeira e termina com a aplicação errada. A afirmação é verdadeira, a aplicação é errada. Qual que foi o problema da teologia da prosperidade? Deus quer te prosperar, evidentemente que é bíblico, o servo de Deus e os seus descendentes prosperam, pronto e acabou, isso é verdadeiro. Porém agora ele vai me dar um Mercedes-Benz, irmão, essa aplicação está errada. Eu agora não vou ter mais pobreza, nenhuma luta, nenhum aperto financeiro, não, essa aplicação está errada. A gente terá luta, poderá ter aperto financeiro, mas a promessa da prosperidade se cumprirá no tempo e na hora do Senhor. Os desigrejados partem de igualzinho, eu podia dar muitos exemplos. Desigrejado começa com a afirmação correta e aplicação errada. Eu sou a igreja. Claro que eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja não é o prédio. A igreja somos nós, lavados e comprados no sangue de Cristo. A igreja somos nós, templo do Espírito Santo. A igreja não é o templo. Aplicação errada. Portanto, não preciso pertencer a nenhuma igreja. Portanto, eu vou na igreja se eu quiser. Portanto, eu faço o que eu quero. E nem precisa dar dízimo, é coisa do Velho Testamento, porque esse negócio de igreja aí não existe. Olha para a Bíblia. Jesus, era Jesus, nem preciso explicar Jesus, você sabe quem é Jesus.
Ele frequentou a igreja todos os anos de sua vida em Nazaré. Por que será? Será que o sermão lá era perfeito? Eu tenho certeza que não era. Para Jesus, não tem sermão perfeito na sinagoga. Será que o louvor lá era ótimo? Claro que não era. Será que o rabino pregava sem influência rabínica errada? Claro que pregava meio torto, meio atrapalhado. Até no templo era assim. Jesus frequentava a sinagoga todo sábado. Lucas 4, como de costume, foi à sinagoga. Depois que iniciou o seu ministério, Jesus podia ser os desassinagogo, né? Porque não existia igreja ainda. Depois que iniciou o seu ministério público, no início dos evangelhos, você lê que ele ia de cidade em cidade pregando nas sinagogas e dava BO na sinagoga. Ele entrou em Nazaré depois de muitos anos e falou: nos dias de Elias havia muitas viúvas em Israel e Deus usou a viúva gentia de Sarepta de Sidom. Nos dias de Eliseu tinha tantos leprosos, Deus usou, curou Ciro, gentil e não um leproso judeu. Aí pegaram ele, vão matar ele, vão jogar ele precipício abaixo. Ele entrava na sinagoga mesmo depois do seu ministério público ter iniciado e era um BO atrás do outro. No sábado ele curou a mulher encurvada dentro da sinagoga depois de 18 anos. Curou no sábado. Na última vez que ele curou na sinagoga, juraram matá-lo. Ele curou um homem com a mão mirrada, num sábado, dentro de uma sinagoga, e os judeus religiosos prometeram que iam matá-lo. A partir daquele momento, Mateus 12, eles iam matá-lo. Ele não perdia um culto na sinagoga. E ele treinou os seus discípulos, e os seus discípulos fundaram igrejas locais. Iguais ao quê? Iguais ao movimento do desegrejado? Não, iguais às sinagogas. Só que na sinagoga eles se reuniam no sábado. No primeiro século eles diziam que para ser salvo tinha que guardar o sábado, evidentemente que quem salva é Jesus. Eles passaram a se reunir no domingo. 1 Coríntios 16, os gálatas e os macedônios estão se reunindo no domingo. Segundo Justino Mártir, no segundo século, todos os cristãos se reuniam no domingo em todo o Império Romano, inclusive nas áreas mais afastadas do Império Romano. E o que eles faziam nessa reunião? Igualzinho sinagoga. Eles tinham que ter presbíteros, no grego, anciãos. Eles tinham que ter diáconos, que na sinagoga tinham os assistentes, que pegavam os manuscritos e tu tinha que limpar a sinagoga também. Que faziam mais na sinagoga? Cantavam, louvavam, adoravam, recebiam ensino. E os apóstolos fundaram igrejas locais no domingo, na proposta, na semelhança e no modelo de sinagogas. Quem que fundou igrejas locais? Os apóstolos de Cristo. Quem escreveu que é para eleger presbíteros e diáconos? Apóstolos de Cristo. Quem deu exemplo? Apóstolos de Cristo, do colégio apostólico. Não estamos falando dos apóstolos de Efésios 4, que é o ministério da igreja local, é o missionário, o enviado em grego, apóstolo enviado em grego, missionário enviado em latim. O apóstolo sai do ponto A para o ponto B para implantar uma igreja. Isso é ministério da igreja local. O Colégio Apostólico fundou igrejas locais, que aonde há liberdade religiosa, surgiram os cartórios, você lá abre um CNPJ para processar o dinheiro, fazer assembleia, a contabilidade por uma questão de transparência. Se a gente tiver num lugar que tem perseguição, vai ser uma igreja sem CNPJ. Mas igrejas locais, com CNPJ ou sem CNPJ, é bíblico. Movimento de desigrejado é antibíblico, parte de uma afirmação verdadeira para uma conclusão errada, está destruindo muito. Tendo dito o que eu disse, parece que eu esqueci do meu assunto, preciso dizer que nem frequentar uma igreja local substitui Jesus.
Não quer dizer que nós não frequentaremos uma igreja local, mas só estar na igreja local não dá abundância. Tem gente que frequentando uma igreja local sente-se vazio, frustrado, sem plenitude de existência e começa a falar mal. Esse louvor está mal, o pastor está mal, não sei o que está mal, vou mudar de igreja. Chega na outra, está mal também, na outra está mal, na outra está mal. Não pare em nenhuma, porque a plenitude não está na igreja local. A plenitude está em Jesus. Mas não pode, desculpa aí, gente, quem tem rinite tem esse problema que eu tenho. Sou humano, tá? Descobriram, perceberam? Sou humano. Acho que vocês são também. Parece que são. Espero que vocês não sejam deste mundo, mas vocês estão com cara de gente desse mundo. Bom, então, a igreja local não substitui o Senhor Jesus. Se você estiver se sentindo frustrado, eu sou crente da igreja, não quero ir no culto, não sei o que, não sei o que lá, parece que não está bom. A plenitude não está na igreja local, a plenitude está em Jesus. Se tem uma coisa boa de você ter vindo à igreja imperfeita que é essa aqui, do louvor imperfeito que é esse aqui, do pastor imperfeito que é vocês e eu também. Se tem uma coisa boa, é que hoje você veio ouvir falar de Jesus, da plenitude existente em Jesus. Por isso sinagoga tinha importância, por isso que igreja local fundada pelos apóstolos tinha importância, porque reunidos no nome de Jesus, o Espírito Santo está entre nós. Onde o povo de Deus está, no meio do louvor do seu povo, ali está o Senhor, ali está o Espírito Santo. Aí somos renovados, pela palavra do Senhor somos renovados. Essa é a importância de ter vindo ao culto, é para dizer que a plenitude está em Jesus. Agora eu preciso dizer para os que vivem eternamente frustrados, que não vai adiantar mudar de igreja. Não vai adiantar reclamar e resmungar, porque a plenitude está em Jesus. Algumas pessoas, eu falo isso com misericórdia no coração, eu tenho dó, porque eles têm uma existência desassossegada. Desde que eu conheço eles há décadas, nunca estão felizes. Não estou te dizendo depressão biológica, hormônios, que precisa tomar remédio, não estamos dizendo isso. Dizendo de pessoas que, não precisando tomar remédios, estão eternamente desassossegadas e infelizes, porque elas não obteram e nem querem obter e nem perceberam que a plenitude está em Cristo. Nem pediram, nem perceberam, nem quiseram, nem desejaram, nem abriram o coração e tentam substituir Jesus. Ah, se eu fizer essa campanha, a campanha é bom, mas não substitui Jesus. E se eu fizer esse jejum, o jejum é bom do jeito certo, mas não substitui Jesus. E se eu for para esse culto, para aquele culto, pelo culto, agora nos dias da internet, então os crentes estão quase malucos, né? Porque eles querem assistir 3 cultos ao mesmo tempo. No celular, vai no Facebook nessa igreja, simultaneamente no YouTube naquela outra, e fica assim, 2 igrejas. A plenitude está em Jesus. A plenitude está em Jesus. Às vezes nem termina o culto, já vai para o culto da outra igreja online, outro culto da outra igreja. A plenitude está em Jesus. Esta é a promessa do Senhor. Isaías 55. Isaías 55, verso 12. Vamos ler todos os versos desse capítulo. Vocês sairão com alegria e em paz, serão guiados. É promessa de plenitude. Israel estava destruído. Nós estamos nos dias do rei Manassés. Isaías já era profeta há mais de 54 anos. Foi profeta nos dias do rei Jotão, nos dias do rei Acás, nos dias do rei Ezequias. E ele está nos dias de Manassés, que matava muitas pessoas, matou inúmeros filhos em sacrifícios de feitiçaria. E segundo a tradição judaica, matou Isaías também. No fim da vida de Manassés, ele se converteu, ele está lá no céu esperando a gente, mas até ele se converter, ele matou muita gente.
ele matou até o profeta Isaías. As 10 tribos já haviam sido levados pelo Império Assírio, já haviam sido escravizados, mortos, dizimados. Judá era aquele reinozinho morrendo de medo. Deus já tinha se livrado Judá de Senaqueribe, do Império Assírio, mas os dias eram muito difíceis. E o Senhor disse assim: vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Isso é plenitude. Os montes e as colinas romperão com cânticos diante de vocês. Isso é figurado, hein? Você já viu algum monte cantando? E todas as árvores do campo baterão palmas. Você já viu árvore batendo palmas? Isso é figurado, refere-se à plenitude de vida. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Deus usou essa linguagem figurada. Mudarei a vegetação, darei água, darei alimento. É promessa de plenitude. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Verso 1. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, compram e comam. E a linguagem continua. É uma linguagem de promessa de abundância. É uma promessa de plenitude, de existência de plenitude. Deus prometeu existência de plenitude. Lembra, ele sempre cumpre a sua palavra. Mas alguns israelitas não receberam nada, porque serviram os baalins. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Deus sempre cumprirá. Só que eu preciso dizer que essa promessa aqui, ela se cumpre em Jesus. E através de Jesus, ela não se cumpre pelos substitutos a Jesus. O verso mais importante desse capítulo é o 3. Não é o mais famoso, mas é o mais importante. Tenham ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Deus disse: venham a mim, vocês viverão. Ele não disse: arrumem substitutos para mim e vocês viverão. Ele disse: venham a mim e vocês viverão. Venham a mim, eu quero me relacionar com vocês por meio de aliança eterna, através do Messias, como eu prometi de muitas maneiras, e prometi também a Davi que será da descendência dele. Verso 3, deem ouvidos e venham a mim, escutem, vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês. Isso aqui é Jesus. Aliança eterna no sangue de Cristo, falado por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Salmo messiânico de Davi. Aqui é Jesus na Bíblia. Farei com vocês uma aliança eterna que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, como eu prometi ao Messias, a Davi de sua descendência. Verso 4 é Jesus. Eu que fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador de povos. Jesus está por toda parte no livro de Isaías. Aqui Deus disse: me ouçam, venham a mim, vocês viverão, e vocês viverão através do Messias que eu prometi a Davi. Eu tenho uma aliança eterna para fazer com vocês através do Messias, não só com vocês, mas para todos os povos da terra ele virá. É o verso 4. A abundância está em Cristo. Nós entramos no Santo dos Santos por meio do sangue de Cristo. Nós temos um Pai Celestial por causa que Ele nos recebe em Cristo. Ele nos adota em Cristo. Ele nos redime em Cristo. Ele nos perdoa em Cristo. E nos recebe como filhos e filhas em Cristo. E é Jesus que derrama o Espírito sobre a igreja. Sem que eu queira explicar Deus, porque Ele é o Criador, o sustentador do universo.
mas foi Jesus que disse que quem o ama guarda os seus mandamentos, o Pai o amará, e o Pai e ele virão e farão morada na pessoa, e tendo isso, os teólogos dizem que é por aí, que o Pai e o Filho estão conosco através da pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, de alguma forma, nessa unidade que há entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo, o Trino Deus está em nós, está conosco, que Jesus disse, viremos e faremos nele morada. Não estou querendo explicar Deus, só estou querendo dizer que o Espírito Santo em nós é o jeito do Pai e o Filho também fazerem morada em nós. É isso que está na Bíblia. Sem Jesus, não seremos morada do Trino Deus. Sem Jesus não tem perdão de pecados, não tem vida eterna. Então paremos de substituir Jesus. Vou fazer campanha de oração, porque agora eu quero estar em comunhão com Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, porque tem uma herança para mim em Cristo. Vou fazer campanha, vou jejuar, eu preciso me conectar com esse Deus que falou, venham a mim, me escutem, vocês viverão. Eu tenho uma aliança eterna com vocês por meio do Messias, com vocês, Israel destruído e com o mundo. Nós estamos sempre substituindo Jesus, eu podia dar muitos exemplos, e aí nós vivemos na pobreza, Deus. Esse culto não está bom, vou mudar dessa igreja. Não sei o que não está bom, e muda, e muda, e muda. Igreja também não existe, sou você dos igrejados, então. Só que vive frustrado, vive vazio, que vive com explicações e vive com substitutos, em que Jesus não é mais central. E pensa que resultados substituíram Jesus. Penso que certa metodologia que deu certo substituiu Jesus. Às vezes tem números, tem resultado, não tem o evangelho. Tem números, tem resultado, não tem testemunho, não tem alegria. É tanta confusão, não tem Jesus. Não tem abundância de vida que só Jesus pode dar. Agora eu quero ler o verso 6, esse é o mais famoso. Eu diria que ele não é o mais importante, que o mais importante é o verso que fala de Jesus, porque tudo que Deus vai nos dar, e nos dá através de Jesus. Mas aqui está o mais famoso. Verso 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esses são os versos mais famosos, mais famosos. Busque o Senhor enquanto pode encontrá-lo. Invoque-o enquanto está perto. Mas aqui no contexto de Isaías 55 porque ele cumpre a sua palavra, ela não volta vazia. Porque ele tem abundância de vida no Messias de Israel, no Salvador do mundo. Ele está disposto a perdoar, é por meio dessa aliança eterna no sangue de Cristo. Tem muitas coisas boas que nós podemos fazer, mas nenhuma delas vai dar plenitude de vida. Vai dar contentamento no meio da pobreza e da doença e da morte. Nenhuma delas vai dar a voz de Deus no meio da tempestade. Só plenitude de Deus em nós. Somos humanos, ninguém aqui está falando de não ter luta nenhuma. Ninguém aqui está falando que não vai ter desespero nenhum, ninguém disse isso. Nós estamos falando plenitude de presença de Deus, de mudança de vida, de voz do Senhor, de consolo e de alvos naquilo que realmente é eterno e não temporal. Tenho tido dó dos crentes, desculpa aí, não quero ofender ninguém. Os crentes que já não têm mais plenitude em Deus, na sua presença, no seu reino, só falam de reinos deste mundo. Ou é o crente petista fanático no seu petismo, ou é o crente bolsonarista fanático no Bolsonaro, e gasta tanto tempo com política terrena passageira.
e a plenitude está em Cristo. Nada contra você ser cidadão, votar, democracia, mas o crente que só fala de política terrena e não tem nada daquela boca que fala de Jesus, não tem nada que transforma e que dá fé, esperança e edifica, está morto. O Senhor Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. A igreja que não fala mais de Jesus, ela está seca de Jesus. A igreja que só fala de política terrena está seca de Jesus. A igreja que só tem alvos terrenos e não entende a plenitude do Senhor, o que Ele está fazendo, está seca de Jesus. E seco de Jesus é o que está mais por aí afora. A gente que está envolvido na obra missionária, quantos pastores não entendem a obra missionária, não querem orar, não querem contribuir. Tem esse projeto, aquele projeto, mas nenhum momento olhou para o plano de Deus à luz da Bíblia, nenhum momento olhou para a glória de Deus que encherá a terra como as águas cobrem o mar, e nenhum momento ouviu a voz do Espírito Santo que sopra como um vento. Seco de ouvir Deus e a sua voz, só discutindo situações terrenas e nenhuma plenitude. Aí quando você chega no Evangelho, Jesus não deixa por menos, né? Ele se tornou homem, ele é o único Redentor, ele é o único caminho, ele é o único Salvador, ele é o único batizador do Espírito Santo, ele é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é a autoridade máxima, pronto e acabou. Então ele foi destruindo tudo. Eu sou judeu, sou peixinho de Deus. Das pedras Deus faz filhos de Abraão. Não é peixinho de Deus, não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vendam-se, receba a plenitude de Deus que só o Messias de Israel pode dar. Para judeus e não judeus. Estou orando ali, sim, eu estou orando assado. Você está orando para aparecer, você está orando para se exaltar. Você dá dízimo, mas você não tem amor, não tem misericórdia. Vocês são sepulcros caiados, brancos por fora, podre por dentro, limpos por fora, podre por dentro. Jesus disse, vem a mim, te dou vida eterna. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Onde está esse verso, rios? Está aqui em Isaías 55, está por toda parte. Com alegria sairão, serão guiados. A vegetação ruim vai virar frondosa. Quem está com sede, beba. Quem está com fome, coma. Está por toda parte. Isaías 43, derramarei águas no deserto. Está por toda parte. Tem um rio que sai do trono de Deus. Está por toda parte. Lá Ezequiel e as águas iam subindo, iam subindo, iam subindo. Está por toda parte. Jesus não disse, me substitua. E você terá sede saciada. Ele não disse isso. Não disse me substitua. Tem muitas coisas boas no meio evangélico, nós não somos ignorantes. São coisas boas que têm finalidade. Elas não são boas para substituir Jesus. A campanha de oração é boa, centralizada em Deus. O jejum é bom, centralizado em Deus. A metodologia de implantação de igreja é boa, centralizada em Deus. Substitua Jesus, você fica com deserto. Eu tentei essa metodologia de célula, parece que não deu certo, deu muita briga, muita confusão. A solução não estava na metodologia. Eu tentei orar em línguas 3 horas por dia, e depois eu fiquei vazio, mas a plenitude não estava na metodologia, na chave do sucesso. A metodologia está em Deus. Vem em mim, me ouçam e viverão. Farei com vocês uma aliança eterna. A centralidade está em Deus.
Quem tem sede, vem a mim e beba, porque em Jesus tem aliança eterna. Em Jesus tem o perdão, tem a vida eterna e tem a plenitude do Espírito. Quem beber da água que eu lhe der, ele estava falando para a mulher samaritana, talvez imoral, talvez sim, talvez não. Samaritanos considerados piores. Quem beber pode ser samaritano. Eu sei que é difícil para a nossa cabeça entender o amor e a misericórdia de Deus. Tem pensado nesse Lázaro aí, nesse assassino? Tem dito, Senhor, e se esse homem se converter? Quem que vai recebê-lo como membro? Quem que vai discipular esse homem? Porque os crentes estão falando, tem que morrer, tem que morrer, tem que matar, tem que matar. Tem que matar, mata o homem. Mas você sabe, Manassés era pior do que esse homem. Muito pior. Lá no céu esperando. Busque o Senhor enquanto pode encontrar. Em algum momento na vida deu um clique na cabeça dele. Meu pai era Ezequias, o que é que eu estou fazendo? Voltou-se para Deus e é servo do Senhor. Muito pior que esse assassino. Muito pior. Não estou justificando os assassinatos, é crime, tem que pagar. Estou dizendo que eu não consigo entender o amor e a misericórdia de Deus. Eu quero dizer que a plenitude de Deus em Cristo é até para esse assassino aí. Até para ele, se ele se arrepender, invoque o Senhor, busque o Senhor enquanto pode encontrar, invoque enquanto Ele está perto. Ímpio, deixa o seu mau caminho, Ele é rico em perdoar, é para esse homem aí também. Jesus falando para os samaritanos impuros, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É Jesus que dá. Substitua Jesus, vai viver frustrado. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, a água que ele der é ele mesmo. Os samaritanos receberam ele como Salvador e terminaram aquela campanha evangelística com muita alegria. Pelo contrário, que beber a água que eu lhe der, terá em si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque está em Isaías 55, verso 3. Está no livro de Isaías. Agora, a gente não está falando aqui só por falar, né? Não é verdade? Nós estamos falando aqui para beber dessa água, não é verdade? Agora, aqui é a parte difícil. A gente fica tão engessado, às vezes, em práticas religiosas, em liturgias, se mudar um pouquinho a rotina do culto, os crentes falam, atrasou, cantou demais, cantou de menos. Se você compreendeu um pouquinho o que eu disse aqui, agora era a hora de beber da água. Agora é a hora. Quem tem sede, vem a mim. Agora é a hora de beber da água. Ô Senhor Jesus, eu quero, perdoa os meus pecados. Ímpio, deixa o seu mau caminho, ele é rico em perdoar. Eu quero perdão, eu quero eternidade. Ó Senhor, eu tenho vivido uma vida frustrada, mas é verdade. Eu já tentei substituir o Senhor por todas as metodologias de igreja. Com essa metodologia de célula, presta aqui com célula, sem célula, com igreja, sem igreja, com igreja desegrejada. Eu já tentei tudo. Mas a plenitude está em Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Em algum momento a gente tem que falar, Senhor, eu tenho sede sim. De alguma forma eu tenho vivido vazio, de alguma forma eu vivo me sentindo culpado de pecados que o Senhor já perdoou. De alguma forma eu vivo como se eu não fosse teu filho, tua filha. De alguma forma eu vivo tentando provar alguma coisa. Fico tentando ser aceito. Recentemente eu disse, depois que Jesus entrou na nossa vida, a gente é pecador, mas não tem como melhorar a obra de Jesus. Não tem como a gente ser mais amado do que nós já somos. Não tem como ser mais perdoado do que já somos. Não tem como ser mais eterno do que já somos. Tem como ser mais cheio de Deus. Ou, infelizmente, ficou mais vazio. Mas tem que beber da fonte, a fonte é Jesus. Não substitua Jesus. Não substitua Jesus por agenda mais cheia, menos cheia. Tem gente que pensa que o ativismo vai fazer dele espiritual, merecedor de alguma bênção. Corre, 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 corre. Está sempre vazio, sempre triste,
sempre sem autoridade espiritual, sempre sem poder, sempre se sentindo abandonado, porque o ativismo não substitui Jesus e nem nos faz espiritual. Ninguém aqui está falando de preguiça, ninguém está falando aqui. Se tem uma coisa que a gente faz nesse guarda-bem, é trabalhar, mas ativismo não substitui Jesus. Nada substitui. Será que você está disposto a beber da fonte? Amém? Você vai bebendo da fonte orando. Eu vou fazer uma oração, você ora, o louvor vem aqui, continua depois da minha oração, você vai cantando, vai louvando. Você tem sede, bebe da fonte, a fonte é Jesus, fala com ele, pede perdão de pecados, pede plenitude do Espírito Santo e continua esse relacionamento. Continua, porque a aliança eterna é no sangue de Cristo. A nossa aceitação está em Cristo. E tem muito mais de Deus para nós no livro de Isaías. Nem terminamos o livro. Ô livro grande, hein? Mas Jesus está por toda parte. A promessa do Senhor, as promessas do Senhor estão por toda parte. Vamos orar? Fica sentado mesmo. Porque você está com pano na boca aí, eu não vou pedir muito para você. É difícil falar com pano na boca, né? Parece que pano na boca era coisa de quadrilha que assaltava banco no Velho Oeste, né? É difícil, né? Então, mas de alguma forma se coloque na presença de Deus. Senhor amado, nós não somos melhores do que ninguém, nós, aliás, somos muito pequenininhos, até não entendemos porque o Senhor insiste em nos amar, nos salvar e nos dar uma eternidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, nós não conseguimos entender isso. A palavra do Senhor diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança, isso já está difícil para nós também de entender. Senhor, mas se tem uma coisa que nós temos feito muito errado, é substituir o Senhor por coisas boas. Coisas boas têm finalidade, mas não têm a finalidade de substituir o Senhor. Temos vivido vazios, frustrados, tem que mudar de louvor, tem que mudar de igreja, tem que mudar de ministério, tem que ser desigrejado, tem que ser igrejado, tem que fundar a igreja com essa metodologia, com aquela metodologia, e nós não nos cansamos de mudar, e parece que falta alguma coisa. Não nos cansamos de nos ocupar, e parece que falta alguma coisa. O que tem faltado é o Senhor mesmo, é a tua presença mesmo, é a tua vida mesmo, que o Senhor nos dá em Cristo. O que está faltando é Cristo exaltado à direita de Deus, derramar de novo o Espírito Santo sobre nós. O que está faltando, Senhor, é pedirmos perdão dos nossos pecados. E aqui nós mencionamos o pecado de substituí-lo, de quase que querer usá-lo como secretário. Meu secretário celestial vai fazer isso para mim, vai fazer isso, aquilo para mim. Ele não é o nosso Senhor, ele não é mais a fonte de água, ele nem é o Espírito que dirige para cá e para lá a nossa vida. Ele é o auxiliar, o secretário que deveria responder a minha oração dessa maneira ou daquela maneira. Aí vivemos pobrinhos, Senhor, vazios, tristinhos, achando que se ouvir o sermão daquele pregador famoso vai melhorar. Se eu cantar o louvor daquela cantora, daquele cantor famoso vai melhorar. Mas depois parece que não melhorou. Não melhora, porque a abundância está em Cristo. A abundância não está na metodologia, não está numa fórmula de sucesso. Pedimos perdão, Senhor, porque passamos a nos relacionar com o Senhor como se o Senhor fosse uma coisa, uma máquina, uma metodologia, um sócio, um parceiro. Como se o Senhor fosse nos ouvir para nos obedecer. Pedimos perdão, Senhor, da nossa pobreza espiritual, da nossa miséria, querendo, Senhor, ter abundância, mas uma abundância que existe só em Cristo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Nós temos sede. Sede de Deus. Sede de perdão. Sede de santidade. Sede de arrependimento. De termos substituído Jesus. Sede, Senhor, de arrependimento. De achar que nome de ministério tem importância. Título de ministério tem importância. História de vida tem alguma importância como substituto de Jesus. Nada substitui a fonte de água viva que é o Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, apresentamos nossa pobreza, apresentamos nossas fraquezas, nossas limitações humanas, até o nosso medo nas tempestades, até a nossa insegurança diante da pandemia. Pedimos perdão, Senhor, de às vezes termos militado mais por coisas passageiras deste mundo do que pelo Senhor e o teu reino. Pedimos perdão de termos esquecido de falar do Senhor, da sua abundância, da sua vida. Pedimos perdão de termos testemunhado tão pouco do Senhor, falado tão pouco do Senhor e percebido tão pouco o Senhor nas Escrituras. Nós pedimos perdão. Senhor, mas nós temos sede. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos com sede. Nós temos máscara, é difícil de falar aleluia, é difícil falar glória a Deus, é difícil de clamar, é difícil, Senhor, mas estamos aqui para dizer, nós temos sede, sede de Deus, sede da sua vida, sede da sua plenitude, sede da sua palavra fiel, que não volta vazia, sede dessa água, sede desse pão, sede dessa vegetação. Renova o teu povo, a tua igreja, Senhor. Tira de nós a tristeza, a frustração, a reclamação do imperfeito ao nosso redor, para nos deleitarmos o Senhor na sua presença. Oramos no poderoso nome de Jesus.